Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 1, de Derek Prince. Capítulo 8. A verdadeira justiça. Os dois grandes mandamentos. Certo homem foi ao médico queixando-se de que o estômago lhe doía. Após um exame, o médico diagnosticou-lhe apendicite. Apendicite, disse o homem. Que é isso? Apendicite, explicou o médico, é uma irritação ou inflamação do apêndice. Engraçado, confessou o homem ao ouvir a explicação. Até agora nem sabia que tinha um apêndice que se podia inflamar. De um modo semelhante, muitos cristãos estão conscientes de uma profunda perturbação na sua experiência espiritual. Uma perturbação que se expressa através de sintomas como instabilidade, inconsistência, falta de segurança, ausência de paz. Se tais cristãos fossem informados de que a causa básica da sua perturbação jaz na falha do entendimento de ensinos básicos do Novo Testamento, como a relação entre fé e obras, ou entre lei e graça, teriam de confessar tal como o homem com apendicite. Engraçado, até agora nem sabia que o Novo Testamento tinha algo a dizer sobre esse assunto. Agora podemos esquematizar sucintamente a conclusão a que chegamos ao estudar esses dois tópicos. Primeiro, todo o Novo Testamento ensina enfaticamente que a salvação se recebe apenas pela fé. Fé na obra consumada da expiação de Cristo, sem obras humanas de qualquer tipo. Segundo, a fé que opera a salvação expressa-se sempre através de obras consequentes, em ações correspondentes. Terceiro, as obras pelas quais a fé para a salvação se expressa não são obras da lei. A justiça que Deus exige não se alcança pela guarda da lei de Moisés. Estas conclusões relativas à natureza e ao propósito da lei de Moisés conduzem-nos naturalmente a uma questão. Se a fé salvadora não se expressa pela guarda da lei, então através de que obra se manifesta a fé? Quais são as ações apropriadas que devemos esperar ver na vida de cada pessoa que confessa uma genuína fé salvadora em Cristo? A resposta a essa pergunta, bem como a chave para a compreensão da relação entre lei e graça, é dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 8, 3-4. Porquanto que for impossível a lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus da carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui a frase-chave é: o preceito da lei se cumprisse em nós. Em nós significa os cristãos guiados pelo Espírito. Não é a lei que tem de ser cumprida dos cristãos, mas o preceito da lei. O que significa essa frase, o preceito da lei? A resposta a essa pergunta é dada mais clara e rigorosamente pelo próprio Jesus em Mateus 22, 35-40.
Estes versículos resistem uma pergunta feita por um doutor da lei judeu, relativamente à lei e à resposta que Jesus lhe deu. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nessas palavras, Jesus define a justiça da lei a que Paulo se refere. A lei de Moisés foi dada num certo período da história humana, a uma pequena parte da raça humana. Mas por detrás deste sistema completo de lei, erguiam-se duas grandes, eternas e imutáveis leis de Deus para toda a humanidade. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O sistema de lei dado através de Moisés era apenas uma detalhada aplicação e resultado destes dois grandes mandamentos básicos: amor a Deus e amor ao próximo. Estes dois mandamentos eram a base de todo o sistema legal de Moisés e o ministério e mensagem de todos os profetas do Antigo Testamento. Aqui está então a justiça da lei resumida em dois mandamentos englobantes: ama a Deus e ama o teu próximo. Esta mesma verdade é ensinada por Paulo em 1 Timóteo 1, 5 a 7. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Note-se esta brilhante afirmação: o fim do mandamento é a caridade, amor. O supremo propósito e objeto de toda a lei ter sido dada foi salientar o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Paulo continua a dizer que todos quantos procuram ensinar ou interpretar a lei de Moisés, sem compreender este propósito básico da lei, desviam-se e entregaram-se a vãs contendas, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Por outras palavras, tais intérpretes erraram totalmente a compreensão do ponto principal da lei, o amor. Esta lei do amor, amor a Deus e ao próximo, é lei por detrás de todas as leis. Em Romanos 13, 8 a 10, Paulo expressa a mesma verdade sobre essa suprema lei do amor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, o cumprimento da lei. Nessa altura, alguém poderá sentir-se incitado a perguntar: já me disse que como cristão não estou debaixo da lei ou dos mandamentos de Moisés. Isso significa que sou livre para quebrar esses mandamentos e fazer tudo o que me apraz? Sou livre para cometer o assassínio, o adultério, ou roubar, se assim o desejar? A resposta a essa pergunta é que, como cristãos, somos livres para fazer tudo o que pudermos com amor perfeito no coração para com Deus e o próximo. Mas como cristãos, não somos livres para fazer o que não pode ser feito em amor. O homem cujo coração está cheio e controlado pelo amor de Deus é livre para fazer tudo quanto seu coração deseja. Por esse motivo, o apóstolo Tiago, por 2 vezes, refere-se a essa lei do amor como a lei da liberdade. Em Tiago 1,25 ele diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera,
não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. De novo, na mesma epístola, Tiago 2,12 acrescenta: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Tiago chama esta lei do amor a lei da liberdade, porque o homem cujo coração está cheio e controlado em todos os momentos pelo amor de Deus, tem a liberdade de fazer o que deseja. Tudo que tal homem desejar fazer estará sempre em conformidade com a vontade e natureza de Deus, porque Deus é amor. O homem que vive por esta lei do amor é o único homem verdadeiramente livre, à face de toda a terra. O único homem que é livre de fazer em qualquer momento o que deseja. Tal homem não necessita de nenhuma outra lei para o controlar. Na mesma epístola, Tiago 2,8, o apóstolo dá outro título a esta lei do amor. Chama-lhe a lei real. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. Por que razão esta lei é real? Porque o homem que vive segundo esta lei, vive realmente como rei. Não está sujeito a nenhuma outra lei. É sempre livre de fazer o que o coração lhe dita. Ao cumprir esta lei, cumpre toda a lei. Em todas as circunstâncias e em cada relação para com Deus e o próximo, reina na vida como rei. Glórias a Deus! Esta análise do que significa a justiça da lei conduz-nos à seguinte conclusão: não há conflito ou inconsistência entre o padrão da verdadeira justiça proclamada no Antigo Testamento sobre a lei de Moisés e a que o Novo Testamento estabelece no Evangelho de Jesus Cristo. Em cada caso, o padrão da verdadeira justiça é sempre o mesmo. Resume-se em uma única palavra: amor. Amar a Deus e ao seu próximo. A diferença entre as duas dispensações, a lei sob Moisés e a da graça através de Jesus Cristo, permanece não no fim a alcançar, mas nos meios utilizados para chegar a esse fim. Em cada caso, tanto sob a lei como sob a graça, o fim a alcançar é o amor, mas sob a lei, o mesmo utilizado é um sistema externo de mandamentos e ordenanças, imposto ao homem do exterior e sob a graça. O meio usado é uma operação miraculosa e contínua do Espírito Santo no interior do coração do crente. A lei de Moisés falhou em alcançar o seu fim, não por haver nela algo de errado, mas por causa da fraqueza e iniquidade inerente à natureza carnal do homem. Paulo deixa isso perfeitamente claro na parte final do capítulo 7 de Romanos. Em particular, para ilustrar esse ponto, podemos selecionar Romanos 7, 12, 14, 22 e 23. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer da lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei em si é justa e boa. Quem procura viver pela lei pode ser absolutamente sincero ao receber e aceitar os padrões da lei e ao procurar viver por eles. Mas apesar de tudo isso, o poder do pecado dentro de si e a fraqueza da sua natureza carnal impede-o continuamente de viver segundo tais padrões. Sob o Novo Testamento, a graça de Deus em Jesus Cristo dirige o homem para o mesmo fim, amor por Deus e pelo próximo, mas coloca à disposição do homem meios completamente novos e diferentes para alcançar esse fim. A graça começa com uma operação miraculosa do Espírito Santo no íntimo do coração do crente.
O resultado desta operação chama-se nascer de novo, ou nascer do Espírito. Esta experiência foi descrita profeticamente no Antigo Testamento em Ezequiel 36, 26, onde o Senhor diz aos filhos de Israel: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Os efeitos dessa mudança interior são posteriormente descritos em Jeremias 31, 31 e 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Este novo concerto prometido aqui pelo Senhor é a nova aliança da graça através da fé em Jesus Cristo, e a que atualmente chamamos o Novo Testamento. Através deste novo concerto, a natureza do pecador é completamente modificada por dentro. O velho coração impenitente de pedra é retirado, e em seu lugar é implantado o novo coração e o novo espírito. A nova natureza está de harmonia com a natureza e as leis de Deus. Assim, para o homem que foi recriado deste modo pelo Espírito de Deus, torna-se natural andar nos caminhos e na vontade de Deus. A lei soberana do amor é gravada pelo Espírito Santo no coração do crente e, a partir de então, é desenvolvida no novo caráter e conduta do crente. Somos de novo levados à palavra de Paulo em Romanos 8, 3 a 4. Porquanto, o que for impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei não conseguiu atingir o padrão de justiça de Deus, não por causa de alguma falha nela existente, mas unicamente por causa da fraqueza da natureza carnal do homem. Sob a graça, o Espírito de Deus muda a natureza carnal do homem e substitui-a por uma nova natureza, capaz de receber e de manifestar o amor de Deus. Podemos resumir deste modo a diferença básica entre a operação da lei e a operação da graça. A lei depende da capacidade do homem e opera do exterior. A graça depende da operação miraculosa do Espírito Santo e opera no interior. Uma grande e peculiar revelação do Novo Testamento é que o coração humano só pode viver sob esta lei do amor perfeito e divino através da operação do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 5,5, Paulo diz: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Note que não é o amor humano, em qualquer forma ou grau, mas sim o amor de Deus que o seu Espírito pôde colocar no nosso coração. Esse amor de Deus derramado no coração humano pelo Espírito de Deus produz na sua perfeição as 9 características do fruto do Espírito. Este fruto do Espírito é o amor de Deus manifesto em cada aspecto do caráter e conduta humana. Paulo descreve-o em Gálatas 5, 22 e 23. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Note-se que não é o amor humano em qualquer forma ou grau, mas sim o amor de Deus que o seu Espírito pôde colocar no nosso coração. Esse amor de Deus derramado no coração humano pelo Espírito de Deus produz na sua perfeição as 9 características do fruto do Espírito. Este fruto do Espírito é o amor de Deus manifesto em cada aspecto do caráter e conduta humana. Paulo descreve-o em Gálatas 5, 22 e 23.
mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais uma vez, Paulo enfatiza que a vida em que o amor divino se encontra manifestado perfeitamente nessas 9 características do fruto do Espírito não necessita de ser controlada por nenhuma outra lei. Essa lei do amor é assim o fim de todas as outras leis e mandamentos. É a lei perfeita, a lei real, a lei da liberdade. O padrão de obediência do Novo Testamento. Temos, porém, de nos acautelar contra a impressão de que o amor de Deus é algo de vago, de indefinido, de irreal ou sentimental. Pelo contrário, o amor de Deus é sempre definido e prático. E segundo o Novo Testamento, o amor por Deus e o amor pelo próximo expressam-se de formas que correspondem ao próprio amor de Deus. Formas que são definidas e práticas. Por toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, o teste supremo do amor do homem por Deus pode expressar-se numa única palavra: obediência. No Antigo Testamento, Deus declarou esta verdade ao seu povo de um modo simples em Jeremias 7:23. Dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O verdadeiro amor por Deus manifesta-se sempre na obediência a Ele. Do mesmo modo, no Novo Testamento, Jesus, no seu discurso de despedida aos discípulos, enfatiza acima de todas as outras exigências este ponto de obediência. Em João capítulo 14, este ponto é realçado 3 vezes. Em João 14:15, se me amais, guardarei os meus mandamentos. No versículo 21 do mesmo capítulo, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ainda de novo, nos versículos 23 e 24, coloca lado a lado, de um modo muito claro, as 2 alternativas de obediência e de desobediência ao dizer: se alguém me ama, guardará a minha palavra. À luz dessas palavras, é evidente para qualquer cristão que amar a Cristo sem obedecer à sua vontade revelada nas suas palavras e dos seus mandamentos não passa de um auto-engano. O supremo mandamento de Cristo no Novo Testamento é o amor. Sem amor, é impossível falar de obediência. Mas se continuarmos a examinar a natureza e o resultado do amor cristão, descobrimos que o Novo Testamento nos fornece o padrão de uma vida controlada em cada aspecto por este amor. Abrange a vida pessoal e individual do crente, as suas relações tanto com Deus como com o seu próximo. Orienta e controla o casamento e a família do cristão, incluindo tanto os pais como os filhos. Fornece orientação para a vida e a conduta da igreja cristã. Regula a atitude e a relação entre o crente e a sociedade e o governo seculares. Para nós, seguir este padrão na nossa vida, há 2 exigências fundamentais. Primeiro, temos de, com o espírito de oração, estudar e aplicar cada detalhe dos ensinos do Novo Testamento. Segundo, temos de continuamente reconhecer a nossa permanente dependência da graça e do poder sobrenaturais do Espírito Santo. Deste modo, experimentaremos em nós mesmos a verdade de 1 João 2,5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, dele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Sobre o Derek Prince. Derek Prince nasceu em 1915 e faleceu em 2003. Derek Prince nasceu na Índia, filho de pais britânicos. Teve formação escolar em grego e latim no Colégio de Eton e da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Com 24 anos, ele foi professor da Universidade King's em Cambridge, onde ensinou filosofia moderna e clássica.
Na Segunda Guerra Mundial foi obrigado a entrar no exército britânico e foi colocado no norte da África. Levou consigo a Bíblia como material de estudo filosófico, a qual leu em alguns meses. Numa noite, quando estava sozinho numa barraca, foi confrontado pela palavra com a realidade de Jesus Cristo. Com esse encontro com Jesus Cristo, ele chegou a duas conclusões. Primeiro, Jesus Cristo está vivo. Segundo, a Bíblia é um livro que traz a verdade, que é relevante, sendo por isso sempre atual. Essas conclusões alteraram totalmente o curso da sua vida. Desde essa data, dedicou a sua vida a estudar e ensinar a palavra de Deus. Entretanto, adquiriu reconhecimento internacional como um dos ensinadores da Bíblia mais importantes desta época. O que faz o seu ministério ser único não é a sua educação de alto nível, nem a sua inteligência, mas o seu ensino direto, atual e simples. O programa de rádio Hoje com Derek Prince é transmitido diariamente em vários países, por exemplo, em chinês, espanhol, russo, mongoliano, arábico e mais. Os estudos dele, mais de 40 livros em mais de 100 línguas, 400 CDs e 150 DVDs, tiveram grande influência nas vidas de muitos líderes cristãos sobre todo o mundo. Em setembro de 2003, depois de uma vida longa e frutífera, Derek Prince faleceu com a idade de 88 anos. Derek Prince Ministries continuará a distribuir por todo o mundo o ensino dele através dos diversos meios que dispõe, entre os quais livros, cartas de ensino, cartões de proclamação, áudio, vídeo e conferências. Existem, no entanto, objetivos bem definidos do Derek Prince Ministries. Fazer chegar esses meios a locais onde ainda não conhecem a palavra de Deus. Contribuir para o fortalecimento da fé dos cristãos que vivem em comunidades cujo poder político não permite a liberdade de expressão e a circulação da palavra divina. Derek Prince Ministries. Se não conseguires explicar um princípio de uma maneira simples e em poucas palavras, então tu próprio ainda não o percebes suficientemente. Esta frase de Derek Prince caracteriza o seu ensino bíblico. Estudos simples e claros que pretendem direcionar o leitor para os princípios de Deus, tornando assim possível uma maior abertura para reflexão e tomada de posição perante a sua escolha. Os estudos de Derek Prince têm ajudado milhões de cristãos em todo o mundo a conhecer intimamente Deus e a pôr em prática os princípios da Bíblia no dia a dia das suas vidas. Derek Prince Ministries Portugal deseja cooperar nessa edificação do corpo de Cristo, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Efésios 4, 12 e 13. O nosso alvo é fortalecer a fé dos cristãos no Senhor Jesus Cristo, através do ensino bíblico de Derek Prince, com material, livros, cartas de ensino, cartões de proclamação e mais tarde CDs e DVDs na sua própria língua. Em mais de 100 países, o Derek Prince Ministérios está ativo, dando a conhecer o maravilhoso e libertador Evangelho de Jesus Cristo. Esperamos também que se sinta envolvido e encorajado na sua fé através do material por nós, Derek Prince Ministério de Portugal, fornecido. A nossa principal atividade nesse momento é traduzir e disponibilizar trabalhos do Derek Prince em português, como, por exemplo, cartas de ensino, distribuição gratuita 4 vezes por ano de cartas de ensino orientadoras e edificadores sobre temas diversos da Bíblia.
Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, Pai amado, por esse homem de Deus, por esse servo do Senhor, por esse doutor da lei, o irmão Derek Prince. Querido irmão, quero pedir desculpa mais uma vez por causa da minha voz. Eu estou com uma gripe muito forte e, como eu tive que me afastar do trabalho, eu estou aproveitando para fazer a obra do Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz para sermos abundantes na obra do Senhor. E não há motivo para eu ficar em casa sem fazer nada, né? Então, mesmo com a voz assim, muito entupida, eu estou fazendo a gravação. E não está muito boa. Mas não importa. Para Deus, Deus vai receber o trabalho, porque o trabalho é de coração. Então eu queria dar assim um resumo mais ou menos do material do irmão Derek Prince. A língua dele é inglesa, né? Então, a irmã do Derek Prince, Portugal, ela pega todas as cartas de ensino dele, os vídeos, ela traduz, ela escuta e ela traduz. E depois ela coloca no blog lá, Derek Prince Portugal. Veja só o trabalhão que isso dá. Transformar fitas de áudios em algo escrito e disponibilizar lá na internet. Tudo de graça. Vários livros de graça, né? Porque a palavra de Deus diz: de graça recebeis e de graça dai. Então, esse homem fez toda a obra dele de graça para o Senhor. Claro que Deus o abençoou, porque o nosso like maior vem lá de cima, né? O nosso like que a gente tem que buscar não é daqui dos homens, é o like lá de Deus, é assim, aquele dedinho assim para cima, ó, like. É muito bem, servo bom e fiel. É Deus dando like pra gente. Porque a Bíblia diz que nós devemos amontoar tesouros lá no céu, né? Então veja bem, eu cheguei a esse material. Deus me conduziu até esse material. Porque Ele viu que eu tinha uma fome, Ele viu que eu estava buscando sabedoria e Ele me fez chegar até esse blog. Então, eu peguei as cartas todas, imprimi e gravei. Todas as cartas, elas estão lá no canal. Todas as cartas eu gravei. Deve ter aí perto de 100 cartas, eu não sei. Mas é muita carta. É muito ensino, irmão, assim, ensino da palavra de Deus. Veja que esse homem, quando ele foi chamado para fazer a obra do Senhor, ele diz nos livros dele que o Senhor falou claramente com ele, o Espírito Santo: eu te chamei para ser doutor da lei. E assim ele fez. Esse homem, ele tem um ministério de cura e libertação de mais quase 60 anos, aonde ele não só proclamava a palavra de Deus, mas ele curava enfermos, expulsava demônios e até ressuscitou mortos. Ele ressuscitou 2 pessoas, né? Porque até para ressuscitar mortos, se não for da vontade de Deus, né, nada é feito. Então, ele tem um ministério mundial, um homem de Deus, e veja todo o trabalho desse material. Era uma gravação que virou uma escrita, que foi postado no blog e agora virou um áudio. Não é o melhor, mas é o meu melhor. Pode não ser o melhor para o homem, porque eu não sou uma profissional. Eu faço aqui do meu jeito aqui, né? Não tenho um microfone bom, um laptop bom. Eu faço aqui, eu faço o meu melhor que eu posso para o Senhor, eu faço do meu jeito. Então, ainda mais agora eu com essa voz nesse estado. Mas não importa, irmão, não importa. Importa que você está semeando a semente do Evangelho. Importa que você está fazendo de coração, porque Deus vê o nosso coração. Importa que você está fazendo com fé, porque sem fé é difícil agradar a Deus. E a fé sem obras é uma fé morta. A palavra de Deus diz o quê? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, não adianta você crer no Senhor Jesus,
porque até o diabo e seus demônios creem e estremecem? E não fazer nada? Cruzar os braços, irmão? Irmão, Deus não te chamou, irmão. Deus não te salvou. Não te tirou das trevas, da mão do maligno, para tu ir só para a igreja, consumir sermões, dar o dízimo e a oferta e achar que já está fazendo o máximo, irmão. Deus não te chamou para isso, irmão. Deus te salvou para você ser um discípulo, um seguidor do Senhor Jesus. Ide, pregai o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios e libertar cativos e oprimidos, levantar mortos em nome do Senhor Jesus. De graça recebeis e de graça dai. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Amém. E aquele que crê fará coisas ainda maiores para a honra e glória do seu nome. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. E Jesus já está às portas. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu